Então, aqui, ó, micro-organismos, né? Vírus e bactérias. Primeiramente, a gente vai falar dos vírus, depois a gente vai falar das bactérias. Se sobrar um tempinho, a gente já comenta algas e fungos também, tá bom? Então, os vírus, né? Vamos falar primeiramente aí dos vírus, as características gerais dos vírus, né? Os vírus não são agrupados em reino, né? Não existe um reino para os vírus. Eles não têm estrutura celular, né? Os vírus são acelulares. Isso é uma das coisas que mais aparece em prova, tá? Vírus são acelulares, não têm estrutura celular. E eles são formados de proteína e ácido nucleico, tá? DNA ou RNA, tá certo? DNA ou RNA, tá certo? Os dois ao mesmo tempo não é comum, tá certo? Nos vírus, tá? Ter os dois ácidos nucleicos ao mesmo tempo. Em momentos que o vírus está reproduzindo, né? Aí ele pode formar os dois tipos de ácido nucleico. Mas no normal de um vírus isolado, não é comum ele ter DNA e RNA ao mesmo tempo, não. Gente, além das proteínas e ácidos nucleicos, tá? Os vírus podem apresentar membranas lipídicas, certo? Essas membranas lipídicas, na verdade, eles sequestram essas membranas lipídicas de nossas células ou de outras células que eles parasitam, certo? Então, alguns vírus têm uma capa lipídica, tem uma membrana, né, lipoproteica, tal, né, na sua superfície. É o caso, por exemplo, do vírus da AIDS, o vírus HIV, tá? E é o caso do coronavírus também. Tá? Eles têm uma membrana lipídica. O vírus da herpes tem uma membrana lipídica. Tá? E isso confere a eles algumas propriedades, certo? E que uma das propriedades desses vírus que tem camada lipídica é que essa camada lipídica dissolve no álcool. Tá? Então, isso eu acho importante vocês terem essa noção, tá? Porque só vírus que possuem membranas lipídicas é que são inativados com álcool 70, álcool em gel, essas coisas. Tá? Vírus que não tem essa camada lipídica, esse álcool não vai adiantar muito, não. Tá? Não vai adiantar um pouquinho, mas não vai adiantar tão bem quanto adianta para o coronavírus, por exemplo, que tem camada lipídica. Tá? Vírus de resfriado, por exemplo, ele não tem camada lipídica. Tá? Então, o álcool em gel para ele não funciona tão bem quanto funciona para os vírus que têm camada lipídica. Tá? Sobre coronavírus, deixa eu aproveitar aqui e fazer um comentário, né? Sobre o coronavírus em si. Na prova do ano passado, caiu uma questão de coronavírus, prova do Enem. Tá? Mas não foi, olha que coisa, foi na primeira aplicação, mas não foi para todo mundo. Tá? Foi para o pessoal que tem deficiência visual e que precisa de um leitor, né? Eu chamo de ledor, tá certo? Então, nessa prova ledor, tem ela aí no meu blog, por exemplo, tá? A prova laranja, prova ledor, tinha 3 questões lá, diferentes das questões que a maioria de vocês aí fez, né? Na primeira aplicação do Enem. Tá? Uma de reprodução também muito boa, tá? Uma de reprodução muito boa. E tinha essa questão do coronavírus, não do novo coronavírus, mas do antigo coronavírus, do vírus da SARS, tá? 2002, 2003. E perguntando medida profilática, que era o uso de máscara, tá certo? Era o uso de máscara. Então, assim, tá? Pareceu aí uma questão meio assim, né? Meio disfarçada, mas dentro da possibilidade aí, né? Questão do coronavírus antigo. Não sei se existia no banco de dados, não sei como é que eles fizeram, mas apareceu, tá? Só não apareceu para todo mundo. Pouquíssima gente sabe disso, tá? Os vírus são muito pequenos, são visíveis apenas no microscópio eletrônico, que dificulta a classificação e estudo deles, certo? Os vírus são filtráveis por causa disso, né? São extremamente pequenos
e, por causa disso, eles atravessam filtros, né? Os vírus não têm metabolismo próprio, quer dizer o seguinte, sozinho ele não faz nada. Tá? Metabolismo próprio, metabolismo sozinho, ele não faz nada. Agora, quando ele está parasitando uma célula, né, aí ele exerce um metabolismo viral dentro dessa célula. Tá? Então, existe um metabolismo viral? Existe, mas é quando ele está parasitando. Tá? Então, um vírus é um parasita intracelular obrigatório. Tá? É um parasita intracelular obrigatório, certo? O vírus, certo? E ali dentro da célula, quando ele está parasitando, existe um metabolismo coordenado pelo material genético viral. Tá? Existe um metabolismo viral. Tá? O vírus, quando ele não está numa célula, é cristaliza. Comporta como se fosse um cristal de proteína com ácido nucleico lá dentro. Então, a gente chama isso de cristalização. Certo? A questão de vírus ser vivo ou não ser vivo é uma questão de subjetividades, né? É uma questão de subjetividades. Então, algumas pessoas consideram o vírus como ser vivo, outras não, tá? Mas, assim, todo mundo concorda que são entidades biológicas, né? É um termo que o pessoal tem usado bastante. O vírus é uma entidade biológica, né? Tal. Eu prefiro considerar como ser vivo, né? Eu prefiro. Tem material genético, tem mutação, tem seleção natural, tem evolução, tá certo? Reproduz. Então, eu prefiro considerar como ser vivo. Uma grande parte dos argumentos de não considerar o vírus como ser vivo é aquela história que o vírus não é formado de célula. Tá? O vírus não é formado de célula. Porque tem uma premissa na biologia que fala que todo ser vivo é formado de células, né? Todo ser vivo é formado de células. Só que essa premissa é de dois alemães, né, Schleider e Schwann, em 1700, borrachinha. Então, todos os seres vivos na época, né, eles não conheciam os vírus. Tá? Os vírus eram desconhecidos, né, em 1700. Tá? Então, assim, na verdade, eles quiseram dizer que todos os seres vivos que não as conheceram são formados de células. Mas eles não conheciam os vírus, né? Não conheciam os vírus. E eu acho que tem alguns termos que a gente usa em relação ao vírus, né, que são termos de ser vivo. Por exemplo, parasitismo. O vírus é um parasita. Né? Se ele é parasita, ele é um ser vivo, porque parasitismo é uma relação entre seres vivos. Mas isso aí é subjetividade. Inclusive, já apareceu uma pergunta sobre isso no Enem, colocando no enunciado exatamente isso, que os biólogos estão menos preocupados em considerar se é ser vivo ou não, e mais preocupados em entender o funcionamento, né, do vírus. Tá certo? Então, é isso aí. Tá certo? Bom, embaixo aí nós temos o padrão estrutural de um vírus. Né? Então, o vírus tem um capsídeo. Tá? O capsídeo. Esse capsídeo é formado de proteínas. Tá? Capsídeo formado de proteínas. São moléculas de proteínas, tá? Que se ajuntam. Na verdade, cada molécula parece tipo um tijolinho e elas vão se juntando e montando o capsídeo. Tá? Cada tijolinho desse aí recebe até o nome. Tá? Cada tijolinho é chamado de capsômero. Certo? Cada tijolinho. São vários tijolinhos de proteína, capsômeros, que juntam e formam o capsídeo. Tá? Não é bom chamar de cápsula, não. Tá? Não é bom chamar de cápsula. Não. Cápsula é outra coisa. E dentro, então, tem um material genético, né, na forma de DNA ou na forma de RNA, tá? Dentro de um vírus. Aqui está um vírus modelo de estudo, né? Modelo de estudo para vocês, né? Modelo de estudo antes de entrar na faculdade é o bacteriófago, certo? Então, vocês conhecem o bacteriófago, né? Esse vírus aí que parece um foguetinho, né? Tem uma cabeça, onde tem o capsídeo de proteína, né? O envelope de proteína, o capsídeo de proteína, envolvendo o DNA. Tem um pescoço, né? Que é essa bainha contrátil aí, e tem essas fibras da cauda, essas fibras de proteína da cauda, que ele usa para prender em bactéria. É para andar, não, tá? Não é para andar, nem pular, nem salto com vara, nem nada disso, não. Tá? Então, bacteriófago, apesar do nome dizer que é um comedor de bactéria, né? Bactériofago,
né? Bacteriófago, também conhecido como fago, né? Também conhecido como fago, é um parasita de bactéria, né? Ele é 1000 vezes menor que uma bactéria em termos de volume, tá? E aí do lado nós temos 4 vírus, né? 4 vírus aí famosos, né? Adenovírus é vírus de resfriado e algumas outras doenças também. Então você vê numa imagem de microscopia, está vendo cada pontinho. Deixa eu ver se eu amplio isso aqui para vocês verem melhor. Cada pontinho desses aqui, ó, tá vendo? Nessa estrutura deles, são pontos esbranquiçados, separados, né? Cada pontinho desses aí é um capsômero, tá? É uma proteína, né? Que elas vão se juntar aqui para formar o capsídeo, tá? E lá dentro está o material genético, né? Lá dentro está o material genético. Então isso aí é um adenovírus, tá? Aqui o vírus Ebola, né? Tem um formato totalmente diferente, né? O vírus Ebola. Aqui o vírus HIV saindo de uma célula. Essa foto é muito interessante. Mostra o vírus HIV saindo de uma célula humana, tá? E levando em volta dele uma membrana. Então, o HIV tem uma membrana. Ele tem um capsídeo, tá? Ele tem um capsídeo com material genético, que a gente chama de nucleocapsídeo, tá? Capsídeo com material genético, as proteínas envolvendo o material genético. E ele tem uma membrana lipídica, né? Com várias proteínas na superfície, e essas proteínas aqui ele usa para interagir com proteínas da célula humana e para penetrar na célula humana. A mesmíssima coisa que o coronavírus faz. Tá? O coronavírus é a mesma coisa. Quando ele sai da célula, ele leva uma membrana lipídica em volta, ele tem as proteínas em volta, a membrana lipídica está aqui em azul, e tem essas proteínas em volta, que o pessoal chama de espinho, né? O spike, né? Proteínas spike. E esses amarelinhos aqui são as proteínas do capsídeo aderidas com o material genético. Então, é o capsídeo aqui, são essas proteínas amarelas, e o material genético é esse meio roxo aqui, né? O material genético do coronavírus é um RNA, né? É um RNA, tá certo? O vírus da AIDS também. Tá? Então, é isso, tá? O modelo de estudo é o bacteriófago, mas é bom, né? Principalmente quem vai fazer prova de vestibulares aí, né? Medicina e tal, tem uma noção, né? De outros vírus aí, como é que são organizados, né? Bom, a reprodução dos vírus se dá de 2 maneiras, principalmente, né? Isso, vírus bacteriófago, tá? Isso, vírus bacteriófago, modelo de estudos seus. Tá? O modelo de estudos seus é o bacteriófago. Tá certo? O modelo de estudos seus é o bacteriófago. Tá certo? Então, vocês têm que saber a reprodução de bacteriófago. Tá? Então, o bacteriófago tem um ciclo lítico e um ciclo lisogênico. Então, o ciclo lítico está aí. Está manjado, manjado, manjado. Né? O vírus aí parece um foguetinho, né? Ele chega na célula, número 1, tá certo? Número 1, ele adere na superfície da bactéria. Ele prende na superfície da bactéria usando as fibras da cauda. Tá? Bom, a partir do momento que, número 1, ele aderiu na superfície da bactéria, aqui estaria o DNA da bactéria e tal, ele inocula DNA viral, esse rosado aqui, ó, tá? Ele inocula o DNA viral, tá? Dentro da bactéria, certo? Ok? Ele inocula o DNA viral dentro da bactéria, tá? Bom, uma vez que ele inoculou o DNA viral, tá? Uma vez que ele inoculou o DNA viral, esse DNA viral transcreve, sofre transcrição, forma RNA. Aí, gente, a partir desse momento, ele está usando o equipamento da célula, né? As enzimas, ele está usando nucleotídeo, ATP, essas coisas, está usando o mecanismo da célula. Então, ele transcreve, forma RNA, duplica, forma mais DNA e começa a produzir proteínas virais. Tá? Começa a produzir proteínas virais. Então, em 4 aqui, ó, já sintetizou um tanto de proteína viral, tá vendo? Tá vendo? Você tem aí capsídeo, você tem fibra da cauda, você tem pescoço, você tem tudo. E já está cheio de DNA também duplicado.
Tá? Então, em 4, você tem assim, pedaços de vírus prontos. Tá? Uma vez que ele introduziu o material genético, formou RNA, ligou no ribossomo da bactéria, produziu proteínas virais, ele já tem um tanto de pedaços de vírus prontos. Tá? E aí vai acontecer, não esqueça essa palavra aqui, ó, a reprodução por montagem. A montagem dos novos vírus. Aí monta os novos vírus, certo? Aqui ampliado aqui, ó. Montou os novos vírus, eles vão sair da célula e vai haver a ruptura da bactéria, né? A quebra da bactéria, a lise da bactéria, liberação dos vírus, tá? Isso aqui gasta mais ou menos 45 minutos, tá? 45 minutos, produz cerca de 200 vírus, tá? Você gasta 45 minutos e produz cerca de 200 vírus, esse processo do ciclo lítico. Tá bom? Então, isso é bacteriófago. Tá? Ramon, e vírus DNA, vírus que tem DNA, quando ataca nossas células, ele faz isso também? É parecido com isso. Bem parecido com isso. Tá? Vírus DNA, quando ataca nossas células, ele faz bem parecido com isso aí. Tá certo? Ele faz um estrago semelhante. Tá? Só que as nossas células são muito maiores que as células bacterianas, então, muitas vezes, o vírus consegue sair sem arrebentar a célula. Tá? Mas, muitas vezes, arrebenta também. Tá? Muitas vezes, arrebenta a célula também, dá processos inflamatórios, a coisa complica. O ciclo lisogênico, que é outro tipo de reprodução viral, começa da mesma maneira. Então, número 1, lá, o vírus aderiu na superfície da bactéria, usando as fibras da cauda, do mesmo jeito. Número 2, ele inocula o DNA viral dentro da bactéria. Então, está o DNA bacteriano aí, esse cinza aí, o DNA bacteriano. E aí o DNA viral associa com o DNA bacteriano. O DNA viral ele se insere no DNA bacteriano. Tá? Ele se enfia no DNA bacteriano. E ali, gente, está toda a informação genética para produzir vírus. Então, aquilo ali funciona como vírus. Tá? Aqui, DNA, no momento, é o vírus. Tá? Então, é o que a gente chama de provírus, tá? Ou profago. Eu prefiro profago. Provírus é um termo que a gente usa mais para vírus humano. Tá? Mas tem livro aí que está usando provírus, deixa lá. Mas é um profago, quer dizer, pode dar origem a um fago. Tá? Bom, número 3, então, é isso. Ele associa o DNA viral com o DNA bacteriano e fica inativo. Fica eclipsado ali, ele fica inativo. Tá? Fica escondido ali. Tá? Aí a bactéria reproduz, né? A bactéria divide, dá 2. Bactéria reproduz, ele reproduz junto. Bactéria reproduz, ele reproduz junto. Bactéria reproduz, ele reproduz junto. Agora, pode acontecer, tá? Sem causa nenhuma, sem causa aparente nenhuma, tá? Ou então, por causa de substâncias químicas, calor, radiação, pode acontecer do profago se soltar. O profago se soltar. E aí, se o profago se soltar, ele vai transcrever, produzir proteína, montar novos vírus, arrebentar a célula. Tá? Então, pode acontecer do profago se soltar. E se o profago se solta, então, ele inicia um ciclo lítico, né? E destrói a bactéria lá para frente. Tá? Lá para frente. Então, bactéria, se está vendo uma bactéria no microscópio, pode ser que dentro dela tenha um vírus escondido na forma de profago. E que uma hora ele se solte, arrebente a bactéria e produza novos vírus, infecte outras bactérias, etc. Tá? Então, o que está falando embaixo é o DNA viral pode se liberar do DNA bacteriano, dá início ao processo de formação de novos vírus com lise da bactéria. Um ciclo lítico. Tá? Um ciclo lítico. Ele pode engrenar aí, emendar aí o ciclo lisogênico com um ciclo lítico. Tá? Então, isso aí que é a reprodução viral, o ciclo lisogênico. Então, é mais importante, tá? O ciclo lítico. Tá? É mais importante o ciclo lítico, mas é bom saber do ciclo isogênico. Certo? Bom, então esses dois aí, gente, é padrão. Tá? Então, o pessoal que está esperando vocês lá na faculdade, tá?
Ele está esperando que você chegue lá sabendo isso aí. Ciclo lítico, ciclo isogênico. Não que eles vão cobrar de você lá, tá? Mas eles vão construir o conhecimento da universidade a partir dessa noção que vocês têm aí. Tá certo? Agora, eles vão gostar também se você chegar lá já sabendo um pouquinho sobre a reprodução do vírus da AIDS, o SIDA, né? Que é o vírus HIV. Tá? Então, se você chega lá sabendo do HIV, né, você já deu um passozinho para frente. Certo? Então, o vírus da AIDS, né, o vírus HIV, ele tem um envelope lipídico, como as proteínas, que são esses martelinhos aqui, tá vendo? Que ele usa essas proteínas aí para interagir com proteínas da membrana da célula. Aqui está até mostrando o vírus HIV, tá? Ele interage com proteínas da membrana, né? Chamada proteína CD4, CCR5, CXCR5, CXCR4. Ele interage com essas proteínas aqui, tá? Para ele entrar na célula. Não precisa decorar isso aqui, não, tá? Não tem necessidade, não. Só você saber que esses martelinhos aqui são proteínas que ele usa para interagir com outras proteínas que tem na célula nossa para invadir nossa célula, tá? Beleza? Muito bem. Então, uma vez que ele invadiu, ele jogou o capsídeo lá dentro. Então, está aí o capsídeo. No capsídeo, dentro do capsídeo, tem um RNA viral, ele é RNA, e tem uma enzima chamada transcriptase reversa. O vírus já leva essa enzima. Ah, por quê? Porque a nossa célula não tem essa enzima. Tá? Ele leva essa enzima, ele fabrica e leva essa enzima. Certo? Então, na hora que rompe o capsídeo, né, a membrana lipídica dele fundiu com a membrana da nossa célula, o capsídeo entrou, o capsídeo rompeu, está o RNA viral, a transcriptase reversa, a enzima, realiza o processo de transcrição reversa. O que é a transcrição reversa? É pegar o RNA viral e usá-lo como molde para produzir um DNA viral. É o inverso da transcrição, né, gente? Transcrição, DNA origina RNA, né? Aí RNA origina DNA, por isso que chama reversa. É o inverso, né? Então, usa o RNA para formar um DNA. E aí, esse DNA vai fazer igual aquele DNA do ciclo isogênico. Ele vai se enfiar no nosso material genético. Então, esse rosa aqui é o DNA seu, o DNA do hospedeiro. Esse DNA viral vai se inserir como um provírus. Provírus, aí tem que chamar provírus, né? Não é profágo. No meio do material genético nosso. E aí, o que ele vai fazer? Aí ele vai produzir RNA. Vou até escrever aqui, porque faltou aqui. Ele vai produzir RNA viral. Isso aqui é RNA viral. Ele vai produzir RNA viral, RNA viral, RNA viral, RNA viral, RNA viral. Esse RNA viral liga nos nossos ribossomos e produz o quê? Proteína do capsídeo, transcriptase reversa, o martelinho, tá? Produz essas proteínas virais. Aí vão ser usadas para montar os novos vírus, né? Capsídeo, um pedacinho de um RNA vai lá para dentro, uma transcriptase reversa, martelinho vai para a membrana, o vírus sai levando esse pedaço de membrana com o martelinho. Tá? Então, aquela foto, né, dele saindo aqui, ó, tá? Ele está saindo numa região que tem esses martelinhos aí na membrana. Ele está levando esses martelinhos aí junto com ele. Dá até para ver que tem umas coisinhas meio por fora aqui dessa membrana. Tá certo? Ele sai levando esses pedaços aí que ele produziu dentro da nossa célula. Tá? Bom, as células que se infectam com o vírus HIV são as chamadas células CD4. Tá? Células CD4, que tem esse receptor CD4 na membrana. E a principal célula CD4, tá? Que a gente tem no nosso organismo, é o linfócito
é o linfócito T, né? Linfócito T é uma célula de defesa fundamental para o controle, né, do nosso sistema imunológico. Por isso que a AIDS, né, ou SIDA em português, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Tá? Bom, não esquecer, então, que o HIV é um retrovírus, ele é um retrovírus, tá? Porque ele tem que realizar transcrição reversa para reproduzir. Tá? Ah, Ramon, todo vírus RNA é retrovírus? Não. Não é todo vírus RNA que é retrovírus, não. Tá? Então, o vírus da AIDS tá certo? O vírus da AIDS é um retrovírus, ele tem que realizar a transcrição reversa. Mas o coronavírus, por exemplo, ele é um vírus RNA, o vírus da gripe é um vírus RNA, o vírus da febre amarela é um vírus RNA, e eles não são retrovírus. Tá? Eles têm outro mecanismo de reprodução. Tá? Eles têm outro mecanismo de reprodução. Então, sobre esses outros vírus, tá? Que são RNA, esses outros, então tem um conceito vírus RNA+, e RNA-. Tá? Então, o que é isso? Tá? Olha, primeiro, assim, eu acho meio desnecessário decorar isso aí. Certo? Só realmente aquela situação. Vou fazer vestibular de medicina, faculdade pesada, tá? Aí tá. Mas às vezes que eu vi isso em prova, tá? O pessoal dá umas pistas disso aí no enunciado. Tá certo? O pessoal dá umas pistas disso aí no enunciado. Tá? Eles não entram assim, seco, não, tá? No vestibular, não. Mas, sei lá, né? Se você quiser guardar, eu... Então, o vírus, o RNA de alguns vírus animais, tá? Possui função de RNA mensageiro. Então, o que é isso? Quando o vírus introduz o RNA dele, esse RNA já funciona como RNA mensageiro. Então, ele vai ligar no ribossomo, produzir as proteínas para montar os vírus. Tá? Então, esse é o vírus mais fácil, é o RNA+. Tá? Vírus RNA+. Ele introduz um RNA que já é um RNA mensageiro. Já é um RNA mensageiro. Tá? Liga o ribossomo, produz proteína e monta os vírus. Exemplo, rubéola, dengue, febre amarela, hepatite C e o nosso coronavírus aí. Tá? São vírus RNA+. Certo? Agora, em outros, o genoma, né, o material genético, tá, o RNA, não pode funcionar como mensageiro. Não pode funcionar como mensageiro. Tá? Então, ele não funciona como mensageiro. Aí, o que ele faz? Ele produz uma cópia complementar dele. Tá? Uma cópia complementar. Adenina com uracil, guanina com citosina, adenina com uracil, uracil com adenina, citosina com guanina, entendeu? Ele produz uma cópia complementar. E essa cópia, ele não funciona como mensageiro. Mas ele origina um complementar. Esse complementar funciona como mensageiro. Tá? E aí vai ligar em ribossomo e vai produzir as proteínas. Então, deve formar antes um RNA que consiga ligar os ribossomos e produzir proteína. Tá? Agora, para fazer isso, precisa de uma enzima chamada replicase, uma RNA replicase. Então, ele tem que levar esse enzima, porque nossas células não têm. Tá? Então, o vírus RNA-, ele tem que levar a enzima que replica a RNA, tá? Que pega um RNA e forma uma cópia, tá? Complementar que funciona como mensageiro. Aí liga nas proteínas, no ribossomo, produz as proteínas, tal. Então, o vírus é RNA-, o RNA viral deve produzir um RNA capaz de ligar o ribossomo para produzir proteína e montar os novos vírus. É o caso do ebola, tá? É o caso dos vírus da gripe, é o caso do sarampo, é o caso da hidrofobia. Certo? São vírus RNA. Tá? Bom, e para finalizar, só comentar aqui rápido, né? Finalizar vírus, né? Doença causada por vírus. Certo? Eu mando para vocês depois aí, muitos de vocês já têm, eu mando para vocês aí uma listinha dessas doenças, certo? E suas características gerais, tá? É bom dar uma lida, que é o momento que você vai no banheiro, tal, não tem nada para fazer, né? Aí dá uma lidinha, né? Lê umas 3 por dia,
certo? Pouca coisa, um parágrafozinho de cada uma, só para ter uma noção. Tá? O mais importante, vírus e bactéria, tá? É uma noção geral do que é a doença, tá? Uma noção geral, uma noção de prevenção, se tem vacina, se não tem vacina, tá? E saber se é vírus, se é bactéria. Tá? Se é vírus, se é bactéria. Isso vocês perguntam demais. São doenças causadas por vírus, são doenças causadas por bactérias. São doenças causadas por organismos que só são visíveis ao microscópio eletrônico. Opa, vírus. São doenças causadas por um organismo acelular, vírus. Tá? Esperto, ligado. Tá? Então, tá aí, ó, sarampo, AIDS, catapora, né? Cachumba, dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Dengue, zika e chikungunya é um trio, né? Anda junto. Febre amarela, mais ou menos também, né? Porque o Aedes pode transmitir a febre amarela. Hepatite A, B, C, herpes simples, tá? Raiva ou hidrofobia, poliomielite, rubéola, verrugas genitais, né? Conhecidos também como papilomas, né? O vírus HPV, né? O vírus HPV, as meninas aí com certeza conhecem, né? O vírus HPV. Antavírus é um vírus meio América do Sul, tá? Felizmente raro, mas que ele existe na natureza nossa aí, é um sujeitinho complicado, viu? Quando ele pega as pessoas, ele é complicado. O vírus Ebola, o da SARS, né? SARS foi da pandemia. A pandemia não chegou a ser classificada como pandemia, né? Quase, né? Em 2002, 2003. MERS também não chegou a ser classificado como pandemia. SARS é a síndrome respiratória aguda severa, tá? 2002. MERS é a síndrome respiratória do Oriente Médio, 2012. E Covid-19, né? Doença do coronavírus, né? Covid é coronavírus disease, né? Doença do coronavírus. 2019, porque foi relatado no último dia de 2019, 31 de dezembro de 2019. Resfriado, gripe aviária, tá? Gripe H1N1, né? Tudo vírus, tá certo? Então é importante saber que essas aí são vírus, não confundir com as outras que vem no outro slide aí mais para frente, que são as de bactéria. Tá? Beleza? Então, vírus no geral é isso aí. Tá? Vírus no geral é isso aí. Vamos para as bactérias. Tá? Vamos para o reino Monera. Então, o reino Monera ele surge aí na classificação do Ítaca de 1969. Certo? Então, ali estão todos os organismos procariontes. Tá? Depois, o USE, em 1990, ele separa esses organismos do reino Monera em dois domínios. Tá? As bactérias típicas, as bactérias comuns, as mais manjadinhas, tá? Formam o chamado domínio bactérico. Tá? Domínio bactérico. E as bactérias que a gente chama, né, bactérias extremófilas, principalmente elas, tá? As bactérias extremófilas, formam um domínio que a gente chama de arqueia. Tá? Arqueia. O que é uma extremófila? Extremófila é uma bactéria que gosta de condições extremas. Alta temperatura ou baixíssima temperatura, altíssima salinidade, certo? Altíssima acidez, essas coisas. Tá? Olha, apesar de que os livros de biologia já têm entrado muito para esse negócio de diferenciar a bactéria de arqueia, ainda não é um negócio muito comum em prova, não. Tá? Então, se você guardar aqui o domínio bactéria, são as bactérias comuns, aí, essas que você vê falar causando doenças, não sei o que e tal. E os arqueias são essas extremófilas, já está ótimo. Tá? Se guardar isso aí, já está ótimo. E esses arqueias são mais próximos das nossas células. Tá? Do ponto de vista bioquímico, as arqueias são mais parecidas com as células eucariotas. Tá? As arqueias seriam, apesar de extremófilas, né? Seriam mais avançadas, mecanismos mais avançados para suportar essas condições extremas também. Tá? Mas tudo é reino Monera por enquanto. Tá? Tudo é reino Monera por enquanto. O próprio WIS, né, ele tem um sistema de classificação dele que divide o reino Monera em reino bactéria e reino arqueia. Tá? E depois forma o domínio bactéria e domínio arqueia. Certo?
Bom, sobre bactéria, é importante saber forma de bactéria, né? As formas das células. Então, isso, quando eu tinha idades suas, eu achava isso uma perda de tempo, achava isso uma bobagem danada, né? Depois, na faculdade, é que a gente vai ver porque isso é importante, né? Em microbiologia, a gente usa isso demais, tá certo? Então, as bactérias arredondadas são chamadas de cocos, as compridas são chamadas de bacilos ou bastonetes, as em curva, parecendo uma vírgula, são chamadas de vibriões, e essas em espiral, espiraladas, são chamadas de espirilos ou espiroquetas, tanto faz, mesma coisa, espirilo ou espiroqueta. Essas bactérias, todas elas, podem formar colônias, mas as colônias mais famosas, as colônias mais importantes, são as colônias de cocos. Então, 2 cóculos é um diplococcus, pneumonia, por exemplo, é um diplococo, tá? Gonorreia também é um diplococo. A gente chama de gonococo, porque ele é um pouquinho, não tanto arredondado. 4 cocos é uma tétrade, não está representado aqui. 8 cocos formando esse tubo aqui, esse cubo aqui, é uma sarcina, tá? E tem essas 2 colônias maiores, essa parecendo casco de uva, chama estafilococo, tá? E essa parecendo um colar de pérolas, estreptococo, tá? É bom guardar, viu? É bom guardar. Cocos, bacilos, vibriões, espirilos, diplococos, estafilococos, estreptococos. É bom guardar. Aqui nós temos um bacilo, né? Um bastonete, tá? Visto em microscopia eletrônica, né? Bastante ampliado, microscopia eletrônica. Um micrômetro aqui de largura, um milésimo de milímetro, né? E mais ou menos uns 2,5 micrômetros, quase 3 micrômetros de comprimento. Tá? Então, isso aí é um bacilo. Tá certo? Se eu não estou enganado, isso aqui é aquele famoso coliforme fecal. Se eu não estou enganado. Bom, sobre a célula bacteriana, tá? É a famosa célula procariota, vocês já conhecem célula procariota, né? Nessa altura do campeonato não é novidade para ninguém aí o que é uma célula procariota. Né? Célula procariota tem, número 1, uma membrana plasmática, tá? Lipoproteica, sem colesterol, viu? Célula procariota não costuma ter colesterol, as arqueias têm, tá? As arqueias têm. Mas bactérias normais não têm colesterol. Além das funções típicas de membrana plasmática, né, que é contenção do citoplasma, limite celular, transporte, osmose, difusão, que é as coisas, né? A membrana plasmática de bactéria pode possuir enzimas respiratórias no seu lado de dentro, na sua face interna. Isso é claro nas bactérias que são aeróbicas, né? As bactérias que têm respiração aeróbica, tá? Então, cuidado com isso. Isso é uma função de membrana de bactéria, que não está presente na membrana plasmática nossa. A membrana plasmática nossa não faz isso. A membrana de bactéria aeróbica participa da respiração celular. Tem enzimas da cadeia respiratória lá. Tá? Número 1, então, membrana plasmática. Número 2, por fora, o reforço, parede celular, constituída de uma mistura de proteína e carboidrato, chamado peptídeo glicano ou mucopeptídeo. Tá? Peptídeo glicano ou mucopeptídeo. Gente, quando vocês estiverem na faculdade, tá? Vocês que vão fazer área biológica, tá? Tem uns aí que eu sei que não vão fazer área biológica, mas para quem vai fazer área biológica, não percam a aula de microbiologia de parede celular de bactéria, tá? Não percam. Mas não percam mesmo, tá? Presta muita atenção, anota tudo, tá? Você vai achar que parede celular de bactéria é bobagem? Ah, não vou assistir que eu vou matar essa aula. Não faz essa bobagem, não, tá? Parede celular de bactéria, tá? É o inferno na Terra, tá? Então deixa na faculdade microbiologia, não bobeia com microbiologia, tá? Não bobeia. Parede celular de bactéria, já vou avisando para vocês. Por enquanto, vocês têm que saber só isso, que não é celulose, não é uma parede celulose, é um mucopeptídeo ou peptídeo glicano, que é uma mistura de carboidrato e proteína. Mas
estrutura dela, síntese dela, importância dela. 3 horas de aula na faculdade, no mínimo 3 horas de aula só sobre parede celular. Tá? Depois de ter uma prática ainda. Tá certo? Mesossomo é uma dobra da membrana para dentro da célula, né, número 3 aí, com função de produção de energia e participação de visão celular. Só que isso tem uma interrogação aí na frente, porque isso tem cheque, tá? Isso aí tem cheque. O pessoal está achando que esse trem não é isso aí, não. Tá? Então, existe uma suspeita que esse mesossomo ele não exista. Tá? Ele seja o que a gente chama de artefato de técnica. Quando você prepara as bactérias para olhar no microscópio, ele aparece. Agora, a bactéria viva não teria essa estrutura. Tá? Então, essa estrutura está na dúvida, ela está em suspenso. Tá? Mas, se alguém perguntar em prova, é isso aí: produção de energia e participação de visão celular. Tá? São as funções que foram atribuídas historicamente a essa possível estrutura aí. Mas hoje o pessoal está muito na dúvida quanto a isso. Ribossomos, número 4. Ribossomo precisa de proteína. Estão cansados de saber disso. Agora tem um detalhe, né? O ribossomo bacteriano, eles são um pouco menores do que os ribossomos da nossa célula. Tá? Eles são diferentes dos ribossomos da nossa célula. São um pouquinho menores. Tá? E são do mesmo tamanho dos ribossomos que estão dentro da mitocôndria, do ribossomo que está dentro do cloroplasto. Certo? Então, aí, gente, é muito importante essa observação, porque existe aquela teoria que mitocôndria e cloroplasto veio de bactéria, né? Então, o fato do ribossomo de mitocôndria e de cloroplasto ser muito parecido com o ribossomo bacteriano é uma forte evidência disso. Tá? E é muito importante que o ribossomo bacteriano é diferente do nosso, porque tem antibiótico, cloranfenicol é um deles, que prejudica o ribossomo bacteriano, mas não prejudica o nosso. Mas prejudica o ribossomo de nossas mitocôndrias. Só que a quantidade que chega na mitocôndria é muito pequena, então não tem um efeito importante, não. Tá? Mas isso é importante, tá? Porque quando você fala em terapia antimicrobiana, o medicamento contra micróbio, contra micro-organismo, você tem que procurar um medicamento que age numa coisa que só aquele organismo tem. Entendeu? Então, por exemplo, a penicilina. Tá? Penicilina, ela age na parede celular. O alvo da penicilina é a parede celular. Sua célula tem parede celular? Não tem. Então, penicilina só faz mal para a bactéria, não faz mal para a sua célula. Agora, é claro, você pode ter alergia à penicilina, aí é outra conversa. Tá? Então, o cloranfenicol, o alvo dele é ribossomo. Por quê? Porque o ribossomo bacteriano é diferente do nosso. Então, o alvo dele é o ribossomo bacteriano, não o nosso. Tá? Então, isso aí é desse jeito. Bom, número 5, DNA, né? É o chamado nucleóide, parece com núcleo, né? Nucleóide, mas não tem carioteca, né? Não tem carioteca, armazena informação genética, tá? Na maioria das bactérias, é representado por uma molécula circular de DNA, não associada com proteína. Guarda isso, pelo amor de Deus. Tá? Guarda isso aí, pelo amor de Deus. Tá? DNA da maioria das bactérias ele é circular, uma ponta emenda com a outra. Tá? E não é associado com as histonas, né? Que são aquelas proteínas que tem no nosso material genético, etc. A arqueia pode ter histona. Tá? A arqueia é um passinho para frente, ela é um pouquinho mais complicada. Mas na maioria das bactérias é um DNA circular, não associado com histonas. Nosso DNA, ele é filamentoso, né? Vai formar o cromossomo, então ele tem histonas, proteínas aderidas a ele. E o número 6 é um plasmídio, né? É um pequeno DNA fora do nucleóide, tá? Fora do nucleóide, extranucleóide, que pode conter genes, qualquer tipo de gene, tá? O plasmídio pode ter qualquer tipo de gene. Agora, o plasmídio é mais importante
quando ele tem dois genes famosões, tá? Que é um gene chamado fator F. Você sabe que gene e fator é a mesma coisa, né? Você lembra lá de Mendel, né? Mendel falava dos fatores, né? São genes, mesma coisa. Então, existe o gene F, ou fator F, que é o gene de fertilidade, que permite à bactéria reproduzir de forma sexuada, realizar processo sexual. E existe gene de resistência a antibiótico, chamado gene R, ou fator R. Então, esse fator R e o fator F, presta atenção, tem muita gente que confunde isso aqui. Eles podem estar no nucleóide? Podem estar no nucleóide, não tem problema. Tá? Eles podem estar lá, certo? Só que eles são mais importantes quando eles estão no plasmídio. Tá? Eles são mais importantes quando eles estão no plasmídio. Ah, por quê, Rabon? Vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Vamos ver um pouquinho. F, fertilidade. R, resistência a antibiótico. Cuidado para não falar que R é reprodução, tá? F é fertilidade, reprodução sexual, processo sexual. E R, resistência a antibiótico. Tá bom? Beleza? Ramon, o que é um gene de resistência a antibiótico? Um gene de resistência a antibiótico é um gene que produz uma enzima que destrói o antibiótico. Tá? Então, a penicilina, por exemplo, tem bactéria que é resistente à penicilina. Ah, por quê? Porque ela tem um gene que produz uma enzima chamada penicilinase que destrói a penicilina. Ah, como é que esse gene surgiu? É de tanto tomar penicilina? Não. Ele surgiu por mutação ao acaso. Gente, qualquer gene, tá? Qualquer gene surgiu por mutação ao acaso. E aí depois você tem a seleção natural, né? Ele pode se manter ou ele pode ser eliminado, tá? Mas os genes surgem por mutação casual, tá certo? Mas se eu tomar muita penicilina, minhas bactérias vão se tornar resistentes. Não, não vão não. Agora, presta atenção. Se no seu organismo você tem uma bactéria causadora de doença, 99% delas são sensíveis à penicilina, 1% é resistente. Se você tomar a penicilina, você vai matar as 99% que são sensíveis, vai sobrar o 1% resistente, que vai proliferar, os descendentes também vão ser resistentes, vão herdar material genético, né? E aí você vai passar a ter, ó, predominantemente, bactérias resistentes à penicilina. A penicilina não vai fazer efeito mais. Tá? Isso é manjadíssimo em prova, tá? Só parar e pensar um pouquinho que você entende isso aí. É seleção, né? No caso, seleção artificial. Né? Seleção artificial. Antibiótico você não pega pronto ali no pé de abacate. Né? Metabolismo energético bacteriano. Olha, se você pegar o grupo das bactérias, tá? Elas fazem de tudo, certo? Então, dentro das bactérias, você tem bactéria autótrofa, dentro das bactérias, dentro do grupo das bactérias. Tem algumas que são autótrofas e outras que são heterótrofas. As autótrofas, você tem bactéria que faz fotossíntese, quimiossíntese, fotorredução, você tem tudo. E nas heterótrofas também, você tem bactéria fermentadora, respiração aeróbica, anaeróbica, você tem de tudo. Então, dentro do grupo das bactérias, bactéria pode fazer de tudo. Tá? Agora, presta atenção, eu não estou falando que tem uma bactéria que faz tudo, né? Não estou falando isso, não. Eu estou falando que dentro do grupo das bactérias tem de tudo um pouco, certo? Bom, então, por causa disso, a gente classifica mais as bactérias, tá? Por uma outra característica, que é o uso de oxigênio, certo? A gente classifica muitas bactérias de acordo com isso aqui, ó. Isso aqui é muito importante para a gente saber, tá? Se a bactéria usa ou não usa oxigênio. Então, existe bactéria anaeróbica estrita. Estrita. Alguns autores chamam também de restrita. Ah, ótimo, beleza. Tá? Então, uma anaeróbica restrita é aquela que não usa oxigênio no metabolismo de jeito nenhum. Tá?
ela não usa de oxigênio, ela não gosta de oxigênio, e algumas morrem na presença de oxigênio, como é o caso da bactéria do tétano. Tá? Por isso que tem aquele costume aí na medicina popular aí, né? Você tem um arranhão, você tem uma escoriação, você caiu no chão aí, ralou o joelho, de passar água oxigenada, né? Aí a oxigenada quebra, né? Tem as enzimas lá no sangue, a peroxidase, a catalase. A água oxigenada quebra, libera oxigênio, o oxigênio mataria essas bactérias, tá? Isso não é 100% garantido não, viu, gente? Não é 100% garantido não, tá? Lava bastante esses arranhões aí com água, sabão, tá? Pode aplicar essa água oxigenada, mas fica atento, tá? Para não pegar tétano, tá? Bacilo tetânico, que é um desses que morre na presença de oxigênio, mas pode sobreviver, principalmente se for ferimento profundo, tá? Ela pisar em prego, aquele negócio assim, né? Aí pode sobreviver lá no fundo. E aí dá dor na nuca, dor de cabeça, tá? Aí enrijeceu a nuca ficou enrijecida, pode saber que grande probabilidade de ser tétano, tá? Anaeróbica facultativa, suas bactérias fizeram faculdade. Não, não é isso não. Anaeróbica facultativa é o seguinte: ela pode usar oxigênio no metabolismo se tiver oxigênio no ambiente. Se tiver oxigênio, ela usa. Se não tiver, ela faz fermentação, por exemplo. Tá? Então, para ela, tanto faz. Tem oxigênio, tá bom, não tem oxigênio, também tá bom. Choveu para baixo, choveu para cima, para ela tá uma beleza. Então, a anaeróbica estrita não pode com oxigênio, ela não gosta de oxigênio, ela não se dá bem na presença de oxigênio. Ela foge do oxigênio. Tá? E a anaeróbica facultativa, tanto faz. E a aeróbica precisa de oxigênio, né? A aeróbica precisa de oxigênio, ela usa oxigênio aí para fazer respiração celular aeróbica. Tá? Ela precisa de oxigênio, ela necessita de oxigênio. Tá? Então, numa lagoa, por exemplo, imagina uma lagoa profunda, tá? Lá no fundo tem pouco oxigênio. Então, lá no fundo deve ter mais bactéria anaeróbica estrita, lá no fundo. E na superfície, né, que tem mais oxigênio dissolvido do ar, então deve ter mais bactéria aeróbica. Agora, em qualquer parte da lagoa, pode ter bactéria anaeróbica facultativa. Para ela, tanto faz. Tá? Para ela, tanto faz. Tá bom? Certinho? Reprodução de bactéria. Gente, 99,999% das vezes, a bactéria faz reprodução assexuada. Tá? É a reprodução que predomina em bactéria. Certo? É o processo reprodutivo típico das bactérias. Tá? Tem vários nomes, certo? Divisão binária, bipartição simples, cisparidade, tá? Tem um tanto de nome isso aí. Bactéria divide dá duas, tá? Ela duplica o material genético, ó, duplicou o material genético, tá um pedaço aqui, tá outro pedaço aqui, duplicou o material genético, cresceu uma parede aqui no meio e dividiu a linguiça. Aqui que o pessoal achava, né, ou acha, né, alguns ainda, que o mesossoma ajudaria nesse processo, tá? Mas então é isso, a ideia é essa. Então, essa cisparidade, então, esse é 99,999% das vezes a bactéria vai fazer isso. Tá? Demora 1 hora, mais ou menos. Tá? Então, vamos colocar aqui. Ó. 1 hora, 2 bactérias. Tá? Você pega uma bactéria, condições ideais, tá? Nutrição ideal para elas, tal. Você pega uma bactéria, daí 1 hora você tem 2, mais 1 hora você tem 4, mais 1 hora você tem 8, progressão geométrica, tá? Em condições ideais, certo? Em condições ideais. Agora, bactérias têm processos sexuados, tá? Bactérias têm processos sexuados. E existem 3 tipos de processos sexuados em bactérias. A gente não gosta de chamar de reprodução, tá? A gente prefere chamar de processo sexuado. Tá? Porque o número de bactérias não aumenta. Você vai ver no esquema aí que o número de bactérias não aumenta. Tá? Então, o primeiro processo sexual se chama conjugação. O primeiro processo sexual se chama conjugação. Tá? Então, você tem aqui, ó, bactéria F-, tá?
da espécie Escherichia coli, uma E. coli, uma Escherichia coli, tá? E aqui eu tenho uma bactéria E+, Escherichia coli também, tá? O que é bactéria F-? O que é bactéria F+? Tá? Então, bactéria F+, é aquela bactéria que tem um fator F, que tem um fator de fertilidade no plasmídio. No plasmídio. Então, está o cromossomo bacteriano. Gente, eu não gosto desse nome cromossomo bacteriano, não, mas o pessoal usa, tá? Porque cromossomo tem estona, tem aquelas coisas todas, não é circular, mas o pessoal usa, então eu vou usar também, né? Fazer o quê? Se eu não usar, depois cai Cesar, né? Então, tem o cromossomo bacteriano, nucleoide, tá? Cromossomo bacteriano seria o nucleoide, em verde aqui, ó. E aqui um plasmídio. E aí tem o fator F, fator de fertilidade. Então, bactéria que tem o fator F é F+, chamado também de macho. E aqui não tem F- fêmea. Aí, gente, ela se aproxima. E a bactéria F+, ela cria uma ponte. Ela cria uma ponte chamada tubo de conjugação. É uma ponte. E aí o plasmídio dela duplica, olha só, o plasmídio duplica e uma cópia passa para a bactéria F-. Certo? Passa para a bactéria F-. Depois elas se separam, cada uma tem o fator F. Então, as duas agora são bactéria macho. Tanto você vê a cor aqui, que o desenho que eles mudaram as cores, tá vendo? A bactéria F- colocou mais amarelada, a bactéria F+ colocou mais arroxeada. Depois que troca o material genético, tá vendo? As duas arroxeadas. No final, as duas são machos. Tá? As duas se separam. Certo? Então, conjugação é isso. Aqui, ó, esquematicamente. Passagem de material genético de uma bactéria para outra através de uma ponte. Através de uma ponte citoplasmática. Tá? De bactéria F+ para bactéria F-. Tá certo? Importância disso. Importância disso não é simplesmente porque existe conjugação, é um processo sexuado, tarará, não é isso. O problema é que no plasmídio pode ter o fator R de resistência a antibiótico. E se tiver o fator R no plasmídio e ele duplicar, o que vai acontecer? Ao final da história, as duas bactérias vão ser resistentes ao antibiótico. Esse é o problema. Tá? Aliás, esse é o problema de todos os processos sexuados. Tá? É a possibilidade de fator R, de fator de resistência a antibiótico, passar para uma outra bactéria, tornando-a resistente a antibiótico. Então, isso é uma preocupação muito grande no ambiente hospitalar. Né? No ambiente hospitalar, o pessoal tem muito essa preocupação. Até por causa disso que o horário de visita é mais restrito, a andar dentro do hospital é mais restrito, entendeu? Porque a pessoa pode pegar uma bactéria lá, né, de um paciente, levar para outro e levar o fator de resistência, passar para as bactérias do outro paciente e complicar a situação do paciente, né? Porque se você pega uma infecção hospitalar por uma bactéria resistente a vários antibióticos, é um problema sério. E pode acontecer isso, tá? Bactéria resistente a 3, 4, 5 antibióticos aí ao mesmo tempo. Graças aos processos sexuados. Só conjugação, Ramon? Não, tem outros processos sexuados também. Tá? Mas então a conjugação eu tenho. Vou escrever aqui, ó. Passagem de material genético do plasmídio, tá? De uma bactéria para outra, por meio de uma ponte citoplasmática ou tubo de conjugação. Tá? Tem que haver contato entre as bactérias. Tá? Tem que haver contato entre as bactérias. Tá? Possível transferência de fator R.
resistência a antibióticos. Tá? Pode ocorrer transferência de fator R junto com o fator F. Tá? Se tinha um fator R aqui, ó, certo? Pode transmitir para a outra do outro lado. Bom? Então, chama conjugação. É o mais importante. Tá? Transdução. Material genético de uma bactéria transportado para outra dentro de um vírus bacteriófago. Aqui. O vírus introduziu o material genético dele, ó, meio avermelhado, tá vendo? Material genético da bactéria é laranjado. Aí, imagina aí um ciclo lítico, tá? Rebentou tudo, foi montar os novos vírus. Tá? Então, na hora que foi fazer a montagem, né? Na hora que foi fazer a montagem, fez errado. Tá? Na hora que montou o vírus, aqui, ó, montou o vírus com o material genético dele, tá certinho, mas montou o vírus com material genético de bactéria, material genético misturado. Gente, forma 200 vírus. Ah, sai todos perfeitinhos. Claro que não. Tem erro. Tá? Então, você está vendo aqui, ó, esse vírus aqui está com material genético da bactéria. Então, você imagina que aqui, no nucleóide, tivesse um fator de resistência a antibiótico. Esse fator de resistência a antibiótico pode estar passando para outra bactéria. Ele pode estar passando para outra bactéria. Entendeu? Se tinha, né, no DNA bacteriano, tá certo? Um fator de resistência a antibiótico. Porque o fator de resistência é que eu falei com vocês. Não é só no plasmídio, não. Ele pode estar em qualquer região do material genético. Então, ele pode passar de uma bactéria para outra. Agora, teve contato entre elas? Não, não teve contato entre elas. A primeira, inclusive, morreu. Tá? Teve ponte entre elas? Não, a ponte foi um vírus. Um vírus serviu de ponte. Tá? O vírus levou o material genético de uma bactéria para outra. Transdução. E tem essa situação aqui, ó, em que uma bactéria morre, arrebenta, sei lá por que ela morreu, tá? Sei lá o que aconteceu que ela morreu, tá certo? Mas ela morreu, ela arrebentou, ela sofreu ruptura, os pedaços de DNA dela ficaram soltos no ambiente e essa outra bactéria absorveu, tá? Então, você pode imaginar aqui também, imagina um fator R aqui, essa outra bactéria absorveu o fator de resistência a antibiótico. Isso pode acontecer? Pode, tá? Bactérias podem absorver pequenos pedaços de DNA que estejam no ambiente. Bactérias podem absorver pequenos pedaços de DNA. Então, isso aí chama transformação bacteriana. É raríssimo, agora, das três, é a primeira que foi descoberta. Famoso experimento aí do Fred Griffith, tá? Experimento de Fred Griffith, tá certo? Depois vocês leiam a respeito, não deixa de ler a respeito do experimento de Fred Griffith. Escreve assim, tá? Não deixem de ler a respeito, tá? Leiam sobre experimento de Fred Griffith. Importantíssimo, tá? Importantíssimo experimento de Fred Griffith. Fred Griffith trabalhou com pneumococos, bactérias causadoras de pneumonia, em camundongos, e ele percebeu, né, que o material genético estava passando de bactérias mortas para bactérias vivas. Tá? O material genético estava passando de bactéria morta para bactéria viva. E aí é a transformação. A bactéria morre, libera fragmentos de DNA, a outra absorve. Tá certo? Só que isso, gente, foi numa época que o pessoal nem sabia como é que era DNA. Tá? Isso foi em 1928, se eu não estou enganado, que o Fred Griffith fez o experimento dele. Tá? DNA, você sabe que é de 1953, né? Estrutura do DNA. Importância de bactéria, né? Decompositores da matéria orgânica, né? juntamente com alguns fungos, né? Quer dizer, não são todas as bactérias que são decompositoras, né? Algumas são decompositoras, tem bactéria que causa doença, tem bactéria que faz fotossíntese, né? Tem de tudo. Então, algumas são decompositoras da matéria orgânica, juntamente com alguns fungos, que também são decompositores,
Isso é uma coisa que eles gostam de perguntar de fungo, tá? Decomposição de matéria orgânica. Fermentações industriais, fermentação lática e fermentação acética, tá? E fermentação metanogênica também. Então, fermentação lática, fermentação do leite, iogurte, coalhada, queijo, tá? Fermentação acética, produção de vinagre, ácido acético. Fermentação metanogênica, produção de metano, gás do lixo, gás do esgoto, pum, né? Pum também tem metano. Agora, cuidado, tá? Cuidado. Fermentação alcoólica acontece em fungos, não é em bactéria. Tá? Fermentação alcoólica em fungo. A não ser que eu tenha uma bactéria geneticamente modificada. Tá? Eu posso ter bactéria geneticamente modificada que faça fermentação alcoólica. Mas, na natureza, fungo é que faz fermentação alcoólica. Tá? Então, produção de álcool combustível, vinho, cerveja, tá? É fungo, é bactéria. Tá? Bactéria é iogurte, Yakult, né? Os lactobacilos vivos. Tá? Fixação biológica de nitrogênio, aquela coisa que vocês conhecem do ciclo do nitrogênio, né? Chamada bacteriorrhiza, né? As bactérias associadas com as raízes de leguminosas, formando esses nódulos nas raízes das leguminosas. Aí você abre o nódulo, olha o microscópio eletrônico, essas coisas compridas, cheias de bolinha aqui, ó. Essas coisas aqui são bactérias, essas coisas compridas, cheias de bolinha, arredondadas, cheias de bolinha, são bactérias dentro de célula vegetal, tá? Que fazem a fixação biológica de nitrogênio, né? Produzem nitrato e amônia a partir de nitrogênio atmosférico, certo? Isso é muito importante, tá? No ciclo do nitrogênio, vocês sabem disso. E né, gente, como é que fala? Uma evidência também, né, de que bactéria consegue viver dentro de células e pode ter acontecido isso no passado, pode ter dado origem a mitocôndria, cloroplasta, que é as coisas, né? Bactérias são muito utilizadas em técnicas de biologia molecular, tá? Que é a obtenção de plasmídios, enzimas de restrição, DNA polimerase, que é outro tipo de enzima, né? Então, muitas enzimas, muitas substâncias são extraídas de bactérias para trabalhar em biologia molecular, tá? Aí você vai falar assim, Ramon, o que é biologia molecular? Eu estou sem entender, certo? Olha, biologia molecular trata especialmente, tá, de DNA, RNA e proteínas. Tá? É o que você pode chamar aí, ó, tá, de engenharia genética. Tá? Você pode chamar de engenharia genética. São técnicas de biologia molecular. Tá? Vou botar entre aspas, que o pessoal não gosta de usar esse nome, engenharia genética. Tá? Vou pôr entre aspas, hein? Então, são técnicas de biologia molecular, ou, como o pessoal gosta mais ainda, DNA recombinante. Técnicas de DNA recombinante. Tá? O pessoal gosta muito desse palavreado aí, DNA recombinante. Então, das bactérias é extraído um monte de plasmídio, um monte de enzima, tá? Que são usadas para trabalhar com material genético, cortar material genético, duplicar material genético, produzir DNA a partir de RNA, produzir RNA a partir de DNA, é um inferno na Terra. Tá? Então, muita coisa é extraída de bactéria. E, é claro, bactérias são causadoras de doenças. Né? A gente não pode esquecer disso, tem uma listinha aqui das doenças causadas por bactéria. Né? Então, pneumonia, né? Tuberculose e hanseníase, são meio aparentadas, tá? Tuberculose e hanseníase, são bactérias do mesmo gênero. Tetradifteria e coqueluche também são aparentadas, inclusive são prevenidas pela mesma vacina. Botulismo e meningite, aí já não tem nada a ver, botulismo é mais aparentado com tétano. Cólera e disenteria bacilar são, né, disenterias graves, né? Cólera é bem pior, né? Cólera pode matar rapidamente.
febre tifoide e tifo também são aparentadas, peste bubônica e leptospirose, as duas também são aparentadas, porque tem a ver com rato, né? Peste bubônica tem a ver com a pulga do rato, leptospirose tem a ver com a urina do rato. E blenorragia e sífilis são aparentadas também, porque são infecções sexualmente transmissíveis, né? Hoje a gente prefere chamar de IST, tá? IST. Infecções sexualmente transmissíveis, tá? IST. O pessoal está evitando falar DST, que era muito comum, né, de falar DST, doença sexualmente transmissível. Doença sexualmente transmissível. O pessoal está preferindo, ultimamente, falar infecções. Tá? Por quê? Porque infecção é causada por um organismo, né, gente? E doença nem sempre é causada por um organismo. Tá? Então, você pega, por exemplo, esse diabetes. Né? Diabetes não é causado por um organismo, pelo menos até onde a gente saiba. Tá? Então, é hemofilia. É uma doença, não é uma infecção. Tá? Então, o pessoal está preferindo mudar para infecções sexualmente transmissíveis. Blenorragia, mais conhecida como gonorreia, né? E sífilis. Tá? Bom, e dentro do grupo das bactérias, nós temos as cianobactérias. Né? Não podemos esquecer delas, tá? As cianobactérias. Então, cianobactéria, gente, é uma bactéria, tá? Que ela deu um passinho a mais na evolução, tá? Que é a presença dessas membranas dentro dela, que a gente chama de lamelas fotossintéticas. São membranas dentro dela, tá? Então, elas têm umas membranas dentro delas, certo? Mas não forma carioteca. Tanto que, junto com o DNA circular, tá vendo? Junto com o DNA circular, próximo a ele lá dentro, tem ribossomo, proteínas produzidas pelos ribossomos, tá vendo? Então, isso aqui não é um núcleo, porque tem ribossomo ali dentro, tá? Então, essas membranas aqui, elas têm clorofila e outros pigmentos, tá? Associados com essas membranas, são locais de fotossíntese, certo? A membrana plasmática, uma parede celular de mucopeptídeo, igual de bactéria, e pode ter uma capa gelatinosa, que aí sim a gente chama de cápsula. Aí sim a gente chama de cápsula. Tá? Essa camada gelatinosa em volta das cianobactérias a gente chama de cápsula. Tá? Mas são bactérias, né? Hoje são tratadas como bactérias. No passado eram chamadas de cianófitas, tá? Cianofícias, algas azuis, tanto que essa cor aí, né, é por causa disso, algas verde azuladas, tá? Então elas tinham esses nomes aí no passado, tá? Recentemente, um ex-aluno, inclusive, mandou para mim aí um artigo sobre algumas bactérias, tá? Sobre algumas bactérias que têm estrutura parecida com essas cianobactérias, tá? E o pessoal estava estudando muito, considerando que isso aqui, né, nessas outras bactérias, que tem essas lamelas também, seria o caminho da célula eucariota. Tá? Mas eu comentei com ele, opa, cianobactéria já tem isso aí, ó, desde a minha época de faculdade, que a gente já sabia disso aí muito antes. Tá? Essa presença dessas membranas aí. Tá? Mas não chega a formar um núcleo, porque tem ribossomo lá dentro e tudo. Essas bactérias que ele me falou aí, mostrou alguns artigos, certo? Muito parecido com essa estrutura de cianobactéria. Tá? Fiz até uma questão sobre isso aí e tal. Algumas cianofícias vivem em forma colonial, quer dizer, tem cianofícia que são células livres, né, desse tipo, e algumas vivem em forma colonial, como é o caso da anabena, que está representada aqui embaixo, tá? Gênero anabena. E aí, nessa colônia, né, a gente tem 3 tipos de células. Tá? A gente tem 3 tipos de células na colônia. Tá certo? A gente tem uma célula 1, chamada célula vegetativa, né, que até esse é o número 1 aqui. São essas células normais aqui, tá? São essas células normais aqui, número 1, células normais. Tá? A célula 2, que é o heterocisto, são células grandes, que, ó,
essa aqui. Às vezes elas são bem maiores que isso, tá? São células grandes, heterocisto, com capacidade de produzir nitrato a partir da oxidação do nitrogênio atmosférico, que é a fixação biológica de nitrogênio. Então, essas algas também podem fazer fixação biológica de nitrogênio, produzir nitratos, tá? E nós temos os acinetos, tá? Que é essa célula maior aqui, ó, que elas têm uma parede resistente. Elas têm uma parede grossa, uma parede resistente, tá? E aí elas funcionam como esporos. Mas atenção, atenção. Esporos no sentido resistência, tá? Esporos no sentido resistência. Como assim, Ramon? Se a água secar, tá? Imagina uma lagoa, por exemplo, se a água secar, esses esporos aí, eles podem sobreviver na terra seca, tal. Depois, quando a lagoa encher de novo, eles reproduzir, tá? Então são células com uma parede espessa aí que formam esses acinetos, tá? Gente, eu acho que o mais importante aqui é o heterocisto, tá? É o heterocisto aqui o mais importante, porque ele faz fixação biológica de nitrogênio, produz nitrato, produz amônia, tal, a partir da fixação biológica, igual aquelas bacteriorrizas lá. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, ele é o mais importante. Tá? Ok?